começar, essa questão da autoria dos filmes da Amélia, e, enfim, da probabilidade de serem materiais do Silvino, eu não sei o quanto você conseguiu na pesquisa avançar no sentido de encontrar títulos na produção cinematográfica do Silvino, porque o Silvino, como você disse, não é? Ele tem essa carreira como diretor, mas depois ele passa a acompanhar a família J.G. Araújo e ele vira uma espécie de agregado e realizador de filmes de família. E ele acompanha muito a família Araújo em Portugal. E esses filmes, salvo engano, nunca foram estudados também. Assim, há pouco, mesmo esses filmes maiores do Silvino sobre Portugal, eu não acho que foram muito objeto de interesse aqui no Brasil, né? E aí, no caso do Silvino, tem uma dificuldade adicional na Cinemateca e nos acervos, que diz respeito ao fato de que, por mais importante que ele tenha sido, né, na história, o conjunto de materiais fílmicos dele sobreviveu de uma forma muito precária. Então, por exemplo, na Cinemateca, salvo engano, esses materiais que são... eu lembro que teve um momento que eu, Carlos Roberto e mais um pesquisador, nós, nos anos 2000, 2006, nós chegamos a pensar em propor um projeto relacionado ao acervo do Silvino, e a constatação foi que, bom, havia muito material telecinado em VHS e o original já tinha se perdido, né? E ao mesmo tempo tem uma relação desses materiais, mas falta muita coisa, né? Eu acho que não há uma segurança assim também em relação ao acervo do Silvino do que foi feito, filmado, talvez em Manaus, né? Quer dizer, se tivesse um desdobramento de sua pesquisa, talvez esse desdobramento pudesse ser feito em Manaus, porque existe um acervo que é o acervo da empresa J.G. Araújo, Sávio certamente poderá ser seu guia lá, mas que é um acervo enorme. Não sei se ainda ele está totalmente mapeado, enfim, e que está depositado no Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas, e que talvez pudesse trazer informações sobre esses filmes feitos em Portugal, porque eventualmente a descrição talvez de alguns deles, ou mesmo um pouco esse mapeamento. Bom, o JG ele se encontrava com a família, ou a Gesilau mesmo se encontrava com a família em Portugal em tal período, por tais e tais cidades. Isso talvez pudesse auxiliar nesse trabalho de identificação, né, dos filmes. Porque uma coisa que chama atenção em relação ao material que você exibiu é que há no material um rigor formal muito impressionante, que é do Silvino. O Silvino tinha isso, tinha essa noção de enquadramento muito... O que não tem nesse filme e que tem muito nos filmes do Silvino são as transições, são os fade-in, fade-outs. Ele usava muito. Mas também pode ser que no caso de um filme curto, alguns têm, né? Sim. Um filme curto, talvez de registro, talvez isso pudesse ser, talvez não um recurso que ele utilizasse com mais frequência. Mas assim, o que me impressionou antes de saber da história do Silvino era esse rigor no enquadramento, enfim, essa noção de plasticidade, não é, que o filme tem. E que o Silvino também tinha, né? Mas, enfim, talvez para uma identificação, o caminho teria, que é um caminho difícil, porque é isso, os filmes de família do Silvino, eu não sei se estão assim completamente mapeados. É um trabalho também que precisaria ser feito. Enfim, não sei se você tem alguma informação sobre isso. Sim, é assim, esta questão caiu-me no colo, não é? Eu não estava à espera, eu vinha trabalhar uma cineasta, não é?
e os filmes dela, não é? E a partir daí é que era o meu trabalho. E de repente, e agora também estou a tentar integrar isto na pesquisa, não é? Porque não posso ignorar. Durante algum tempo ainda pensei, não, vou concentrar-me nos filmes e eu não quero saber da autoria, mas acaba por ser, porque o meu trabalho também é muito, quer dizer, tem este lado dos contextos, não é? Dos co-texts, não é? Os contextos e os contextos sociais. Para mim o cinema é muito, ou melhor, a parte que me interessa no cinema é uma entrada muito de prática social, não é? E, portanto, era absurdo eu estar a ignorar que há uma diferença, não é? Ser uma pessoa, ser outra, não é? Independentemente dos filmes, eu concordo completamente com o Eduardo quando diz que são filmes com um olhar fotográfico, não é? Muito bem enquadrados. Isso desde o início que eu também... Porque eu comecei a analisar os filmes apenas por serem filmes de viagem, não é? Muito pouco se sabia, e se sabe ainda, sobre esta Amélia Borges Rodrigues. Eu já falei com a técnica do anime, sobre o porquê deste... E acaba por ser uma atribuição muito circunstancial, não é? Que vinha nas caixas, o nome dela, ela aparece nos jornais como realizador e realmente aparece, há notícias que falam nela, eu dei alguns exemplos, não é? Nos jornais portugueses, não é? É engraçado que depois o caso brasileiro acaba por destoar, por ser, não sei, ainda não consegui aquilatar, não é? Exatamente quais são as diferenças. E falta-me, eu encontrei na hemeroteca cerca de 400, como é que se diz, 400 ocasiões, não é? Em que ela aparece nos jornais. Ainda não consegui ver isso e esse trabalho tem que ser feito também, não é? Mas como é um trabalho que eu posso fazer em Portugal, não é? Está na internet, eu estou a deixar um bocado mais para o fim. Mas mesmo, portanto, a técnica com que falei no anime disse-me precisamente isso, não é? Que basicamente eles não têm preferência por autores, não é isso o trabalho deles, mas que na altura em que os materiais entram, eles baseiam-se numa série de pistas, não é? E a maior parte dos materiais não tem, são chamados materiais órfãos, não é? Que pululam nos arquivos de filmes e portanto há uma série de papelinhos nas caixas, não é? Portanto, e é isso que orienta. E neste caso havia, não é? Aparentemente as caixas traziam o nome Amélia Borges Rodrigues, depois algumas não traziam, mas entraram ao mesmo tempo, em sequência, os filmes são das mesmas temáticas, o estilo é muito parecido, não é? Eu deste lote de 34 filmes eu só vi 13, porque nem todos estão, acessíveis, não é? Desses, penso que 10 já estão na Cinemateca Digital, portanto se vocês procurarem, e depois é interessante que alguns são mesmo Amélia Borges Rodrigues, não? E há outros que têm uma interrogação, portanto há aqui realmente estas questões que o arquivo tem consciência deles, não é? Agora, eu comecei a falar com a Célda Val da Costa, eu estou em contacto com ela tem sido incrível, tem-me passado muitas informações, nomeadamente sobre os filmes domésticos do Silvino. A Célda, quando eu a contactei para aí há umas 3 semanas atrás, ela disse-me logo, está a fazer um trabalho sobre essas duas minhotas que se, como é que ela diz, que se arvoraram em realizadoras, não é? Que se arvoraram em realizadoras, e ela não tem dúvidas que os filmes são do Silvino, portanto disse-me logo isso. E eu continuo a tratar isto como uma hipótese. Tem uma questão que você vai enfrentar com esses historiadores em torno do Silvino, não é? Que se debruçam, que é uma questão de identidade regional muito forte. Claro. Então, essa não dúvida também passa um pouco por aí, por afirmar esse lugar do Silvino.
Sim, eu penso que no meu caso, como eu estou a tratar de Portugal, filmes, pronto, que são domésticos e tal, talvez essa questão não seja tão... Se fosse a Amazónia, não tenho dúvidas que... pronto, que era... Mas, não sei, mas a verdade é que ela tem passado o material que ela fez, ela realmente... penso que foi das pessoas que mais pesquisou o assunto e com acesso mais direto às fontes primárias, não é? E o que eu tenho visto também, já consultei a tese dela, a dissertação de mestrado, não é? Que é um mestrado feito nos anos 80, não é? Que é muito denso e muito completo, muito rigoroso, portanto tenho que dizer isso, portanto fez um trabalho, porque nós às vezes fazemos os nossos trabalhos e quase que nos esquecemos que alguém os vai ler, não é? E às vezes, sobretudo quando trabalhamos materiais de arquivo, não é? É aquilo que eu posso voltar à questão dos materiais do Silvino mais à frente, mas é que os materiais às vezes desaparecem, não é? Então é muito importante o nosso rigor, portanto às vezes uma dissertação pode sobreviver a um material, não é? E é a única coisa que vai haver sobre aquele material que já, entretanto, ou por um incêndio ou uma inundação ou sabe-se lá o quê, não é? E eu acho que eu já disse isso à Celda, não é? Ela tem um trabalho muito rigoroso com as fontes, põe sempre de onde é que tirou a informação, e para mim eu vou ver e realmente até agora tem confirmado, a ponto de eu confiar, não é? Pronto, já confio, acho que aquilo está bem feito. E ela mandou-me umas listas e eu encontrei isso também na Cinemateca do MAM, no Rio, que ela tem uma série de relações no sentido de inventários, de materiais, porque ela teve muito com isso, não é? Com os materiais. Ela recolheu, por aquilo que eu percebi, ela recolheu materiais do Silvino de Manaus, não é? Em Lisboa também esteve lá, acho que tirou algumas cópias, penso eu, pelo que eu percebi. No Film Institute de Londres também havia uns materiais. E, portanto, mas em relação aos materiais brasileiros, ela levou coisas que deram entrada, quer dizer, penso que foi ela, mas pode não ter sido pessoa, não é como pessoa, mas ela teve acesso aos materiais do Silvino que foram para o MAM e fez uma série de relações de materiais, portanto ela tem listas quer da filmografia, quer dos materiais, o que para um pesquisador é uma maravilha. Quer dizer, a ligação nem sempre é óbvia, não é? São duas coisas diferentes, não é? E se nós não temos um serviço depois de suporte que siga, não é? Um sistema, as coisas nem sempre funcionam, não é? Porque temos quer dizer, vocês já consultaram arquivos, não é? E a lógica do arquivo é termos um material que corresponde a um index, não é? E que depois corresponde a uma descrição, não é? Portanto, é assim que funciona, mas nós sabemos que a base é ver um material. Se há um erro qualquer nisto, não é? A coisa descarrila. E realmente eu desde ontem que estou a ir à Cinemateca Brasileira, portanto isto é tudo muito, muito a quente, não é? E eu apercebi-me disso, porque eu perguntei onde é que estão os originais, e ninguém me sabe dizer onde é que estão os originais. E eu notei que, por um lado, pronto, isto sem ser uma crítica, que eu compreendo que todas as instituições do mundo têm limitações orçamentais, etc. Por um lado poderá ser que os funcionários não têm essa formação, não é? E, portanto, não me sabem dizer aquilo que não sabem, não é? Pronto. O Aurélio Miquiles pesquisou as imagens do filme do Aurélio Miquiles. Ele tirou da Cinemateca, talvez ele saiba. Mas ele ainda... são imagens da Amazônia, né? Sim. Do filme dele. Não sei se assistiu, o Cineasta da Selva. Sim. Quer dizer, não é o foco do meu trabalho, não é? Eu sei, eu digo, mas talvez ele tenha pesquisado para conseguir as imagens do filme. Talvez ele pudesse saber mais de outras imagens do Silvino. Pois. Enfim, mais uma pessoa, estou lembrando agora. Claro. Mas... É assim, a Celda sabe disso, não é? E ela passa a informação, está a ser impecável com isso. O que eu acho é que realmente há problemas, porque eu falei com o Hernani Effner
e ele disse-me que houve um incêndio, mas foi assim uma conversa muito informal, que houve um incêndio na Cinemateca depois dos materiais do Silvino terem ido para a Cinemateca. Da brasileira. E um dos filmes que me interessa muito, por razões óbvias, é o Terra Portuguesa ao Minho, não é? Que é o tal em que temos a ligação entre a Amélia e o Silvino, não é? O tal que foi em 1934 produzido pela Cosmos, que é assim uma empresa que aparece e desaparece, não é? Mas o Hernani disse-me que naquela altura era comum, até porque houve uma lei que incentivou o cinema nacional e os complementos que tivessem este tipo de temáticas, não é? Não sei, é dos anos 30 também. Pronto, e o filme é de 34, ou melhor, eles fizeram precisamente, fundaram a empresa em 34, em janeiro, portanto, para este filme, provavelmente, não é? E depois eu não encontro a Cosmos em lado nenhum, portanto, desapareceu, ou porque os sócios se desentenderam, não é? Pronto, ou qualquer questão. Havia muitas empresas que eram assim, não é? Muito efêmeras Mas pronto, isto para dizer que esse filme eu queria ver mesmo, e acho que ainda está lá na pilha de VHS que eu tenho que ver, mas não sei se eu vou voltar a perguntar, não é? Onde é que está, o que é que sabem. Estou a tentar ir também à base de dados ver se tem esse registro da entrada do material, e estou a encontrar algumas coisas, mas na base que está online da Cinemateca Brasileira diz que esse filme foi precisamente perdido num incêndio. Não sei se é este incêndio que já me falaram, e portanto seria um dos casos. Agora estava tipo a fazer o puzzle, não é? O quebra-cabeças, quando o Eduardo diz que há VHS sem materiais originais, não é? E eu penso que vou encontrar isso. Portanto, o meu objetivo era ver os filmes todos do Silvino, até para ver essas questões do estilo, mas não vou conseguir. São muitos, há muitas repetições, portanto há VHS que repetem muitas vezes. É material telecinado, penso eu, provavelmente em momentos diferentes, não é? Algumas casas, não sei. Eu estou a tentar, tudo o que eu encontro, estou a tentar tomar nota, não é? Porque é assim, como eu já disse, há muitos filmes, não é? E poucos pesquisadores, não é? E eu penso que quando a gente está a pesquisar um material, provavelmente tem que pensar que este material, que é bom haver sempre outras pessoas a voltar a ver e a ver de outra forma, não é? Por exemplo, eu noto que o facto de eu ser portuguesa, eu vejo nos filmes portugueses outras coisas que eu vejo nas sinopses, não é? Que os meus colegas brasileiros fizeram, e há termos que eu não usaria, e eu tenho a certeza, sem margem de dúvida, isto não é ser simpática nem nada, que os filmes que eu vejo da Amazónia e muitos filmes que eu vejo do Rio, eu não tenho o conhecimento estrutural, não é, cultural, que me permitam ver várias coisas que um colega meu consegue ver. E portanto eu acho que é importante duas coisas: a gente ter a noção que está a fazer um trabalho para ficar, não é? Que pode ser a única vez que alguém vai estudar aquele material, e até pode ser que aquele material venha a desaparecer e pronto, e é aquilo que fica para a história, não é? E também a noção que há outras pessoas, portanto, que poderão vir a ver, não é? Portanto, as duas coisas. Podemos ser os únicos, mas também poderão vir outras pessoas continuar o trabalho. Então, mesmo que a gente não consiga concluir, fica ali alguma coisa, não é? O possível, não é? Mas isto que me disse dos materiais, eu já estava a desconfiar muito disto, não é? Que ia encontrar uma realidade muito cheia de buracos, não é? De mais questões ainda, de mais perguntas, não é? Perguntas no sentido não teórico, mas pronto, dúvidas e lacunas, não é? Não sei. A minha curiosidade, Sofia, é como que chegou o nome do Silvino para você? Como que ele caiu?
Alguém chegou e falou, nessas imagens não são dela, porque baseado em quê, né? Mas tu assim? então não estavas na Getúlio Vargas? Não estava. Aquela hora você comentou. Mas é de lá que te conheço, não é? Sim, sim, Pronto, sim. ok. É. Porque eu pensei, porque eu, na primeira apresentação que eu fiz, e eu não gosto de me repetir, apesar de ser públicos diferentes, eu vou aproveitando para pôr outras coisas, para ver como é que, pronto. E nessa apresentação eu falei mais sobre isso, e basicamente o que é que foi, para ser muito sucinta, eu estava a preparar-me para vir para o Brasil, não é? Fazer a pesquisa sobre a Amélia, e comentei com uns colegas que tinha esta bolsa, e então há uma colega que também está no arquivo que me disse: epá, temos que falar. E então eu pensei, está bem, mandou-me um e-mail a dizer que tinha tido um contacto de uma outra pesquisadora que tinha uma tese sobre os filmes da Amélia, que os filmes da Amélia não eram dela, pronto, mas que ela tinha telefonado para lá, tinha sido um pouco confusa e depois, pronto, não tinha ficado em nada, mas tinha deixado o contacto. E o que no arquivo me propuseram, portanto o arquivo sabia desta história, me propuseram foi se eu queria entrar em contacto com esta pesquisadora, e eu disse que sim, não é? Quer dizer, faça isso. E então eu contactei, e até foi engraçado porque essa senhora ela não é ligada a nenhuma universidade ou centro de investigação, portanto ela faz uma pesquisa autónoma. E eu falei com ela, e ela muito entusiasmada por saber que alguém estava a pegar nisso. Combinámos, isto foi na altura do Natal, eu fui à casa dela entrevistá-la, e foi falar com ela basicamente, e ela mora lá ao pé da Serra da Estrela, e então eu depois do Natal eu subi, pronto, lá fui ter com ela, e ela contou-me basicamente estas coisas estão sempre a acontecer, não é? Como é que eu ia dizer? Acidentais, não é? Em que ela herdou, mas ela não me disse como nem porquê, herdou um pequeno acervo familiar, não é? E com objetos da Amélia, não é? E aí começou ela é uma artista plástica, começou a ter, e gosta muito de arquivos, começou a ter curiosidade sobre aquela personagem, começou a fazer uma pesquisa, chegou aos filmes, depois chegou... e ela também tem quadros que ela acha que são do Silvino. Portanto, e realmente o Silvino pintava, não é? Ele começou como pintor e fotógrafo, que eram duas atividades que também andavam muito juntas, não é? E então ela começou, ela fez uma pesquisa também, sempre de Portugal, mas pesquisou na internet, e ela achava que a Amélia não tinha feito os filmes, mas o Silvino, pronto. E então foi a partir daí, algumas coisas que ela me disse, pronto, que eu comecei a colocar essa hipótese, não é? Que eu acho que é consistente, quer dizer, é possível. Se calhar eu nunca vou poder dizer, há um documento aqui que diz que realmente houve, os filmes passaram de uma mão para a outra, não é? Se calhar história oral também não vou conseguir fazer, não é? Já essas pessoas já desapareceram, não é? Os arquivos é complicado, arquivos de cinema desaparece muita coisa. Uma possibilidade é assim... Eu não sei se respondi. Pronto. Porque o que dá a impressão da Amélia Rodrigues é que, enfim, ela circulava entre a elite, não é? E muito provavelmente no Brasil também. Provavelmente o círculo dela... Sem dúvida. Era esse. Senão ela não estaria ao lado da Darcy Vargas aqui e do presidente português lá. E eu fico pensando se em algum momento no contato com J.G. Araújo, que fazia parte, ou mesmo a Gesilau, né, que vinha muito ao Rio de Janeiro, enfim, capital do Brasil, se esse material do Silvino não foi oferecido a ela. Porque o Silvino nós tratamos como autor
mas ele era visto como um técnico, né, das empresas JG Araújo. Ele não era visto como um autor. Tanto que nos próprios filmes maiores, nos longas dele, no País das Amazonas, Silvino Santos e Agesilau Araújo, porque o Agesilau escrevia os intertítulos. E tem uma discussão sobre isso até hoje lá, né, entre os dedicados à obra do Silvino, há alguns que defendem que a autoria do Agesilau. Independentemente disso, o fato é que ele não era, Silvino, visto como diretor numa perspectiva que nós temos hoje. Ele era visto como um empregado de um setor, que era o setor de cinematografia que existia, como você tinha o setor de carpintaria, você tinha vários setores. E eu não acho improvável que nesse círculo, tanto o Agesilau como o JG tivessem ofertado essas imagens para Amélia, e que ela, em Portugal, tenha decidido explorar esse material como pertencendo a ela, não é, nesse sentido. Talvez na divulgação, enfim, ela pudesse aparecer como organizadora dessas imagens também, enfim. Porque é um... Não, acho que assim, no caso do Silvino tem uma história que é conhecida dos negativos terem sido roubados, não é? Antes dele se vincular ao JG, que é um filme que ele faz em 1819, Amazonas, o maior rio do mundo. Isso foi comercializado no exterior, o Sávio trata disso também, mas é uma história bastante conhecida. E eu não imagino a venda por conta do círculo, quer dizer, de uma certa forma aquilo poderia ser visto como uma espécie de um presente que provavelmente em troca, talvez ele tenha recebido algo também, porque, enfim, são pessoas que estão muito ligadas a esses círculos do poder, né? E eu fico imaginando que talvez uma hipótese seja essa, se forem do Silvio, num contexto que eu acho que a gente tem que lembrar, nos anos 30, já tinha Esther Chubby antes, na União Soviética, montadora e realizadora de filmes de arquivo, você tem a Dilac na França. Em 1935, a Dilac faz Le Cinéma, o Service de l'Histoire, que é um filme com material de arquivo, mas ela já fazia antes. Então é um momento, não é disseminado, mas assim, é um momento nos anos 30, onde o lugar da mulher também como realizadora, eu não sei, talvez esse pudesse ser um caminho, né, de algo que chegou às mãos dela por intermédio dessas relações sociais que ela tinha, né, de pessoas muito próximas ao círculo do poder aqui na comunidade portuguesa. Acho que esse talvez pudesse ser um caminho para entender como esse material foi parar na mão dela. Porque eu não imagino o Silvino sentado à mesa com a Amélia e com o Agesilau conversando, a não ser a pedido do Agesilau. Porque ele era um pouco essa figura do agregado e do empregado. Poderia estar à mesa, mas não assim, acho que as pessoas podem não gostar, mas eu acho que nunca nessa perspectiva, né, de alguém que, enfim, fizesse parte do mesmo circuito social. Era um outro tipo de imigrante, né, nesse sentido. E que, tanto que quando teve o lançamento do DVD do do Aquiles, né, do Aurélio Miquiles, cineasta da selva, estava na mesa. Eu, o Roberto Moreira, que montou o filme, e o Milton Ratum. E o Milton lembrava da figura do Silvino, mas como essa figura, assim, agregar. Ninguém sabia quem era. E ele um pouco falando, olha, isso revela muito da nossa precariedade, não é, de como a gente lida com esse passado. Não é? Então, por isso que eu acho que o Silvino nunca teria essa autonomia de pegar os materiais que no fundo eram da família e oferecer a uma pessoa que do ponto de vista social estava distante dele. Talvez pudesse até ele ter dado uma ideia, né, nesse sentido. Até por conta desse intercâmbio, talvez desse interesse de imagens recíprocas do Brasil em Portugal e de Portugal em Brasil, né? Porque acho que você tem uma outra questão que aí eu não sei se você pesquisou uma coluna na revista Cinearte, que é o cinema de Portugal.
Então é uma coluna, você acessa na hemeroteca, você pode pesquisar na sua volta, mas é uma coluna do Jurandir Noronha, que ele escreve sobre as realizações de Portugal que estavam sendo feitas e noticia no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Brasil entre aspas, no Rio de Janeiro, a exibição dos filmes portugueses. Então ele comenta, né, a exibição desses filmes, a Revolução de Maio, mas enfim, tem muita coisa lá, não se restringe só a isso. Ele tem um outro, Jurandir Noronha, acho que escrevia, mas ele não era o principal, não. Então acho que talvez lá você encontre maiores informações na revista Cinearte sobre esse circuito, né? E uma outra questão que me surgiu quando você estava falando, que você comentou esses fluxos migratórios e que elas vêm na contracorrente, eu fico imaginando que a Amélia e a Celeste eram companheiras, né? Tudo indica. Como também era o caso da Dilac. A Dilac tinha uma companheira, enfim. E que ir num outro sentido dos fluxos, porque os fluxos têm muito relação com as questões de ordem social, enfim, econômica de um país. Define muito também o lugar dela, né? Talvez sejam outras as questões que tivessem em pauta, né, nesses deslocamentos migratórios, enfim, da parte da Amélia. É assim, eu comecei também a explorar um pouco essa linha, não é, do próprio estatuto da Amélia, não é? As duas, ao que tudo indica, elas eram inseparáveis, não é? A Amélia nunca veio para o Brasil sozinha. A Celeste era 4 anos mais velha e eu até desconfio, ainda não consegui apurar, que era a Celeste que tinha o conhecimento, portanto, o elo do Brasil. Eu penso que veio dela, mas ainda não consegui. Porque a Amélia tinha 28 anos, penso eu, ela nasceu em 1902. Portanto, chega a 30, não é, ao Brasil. E por aquilo que eu percebi, era uma pessoa... era mais, como é que eu ia dizer, mais imatura, não é? Assim, mais ingênua. Tenho indicações disso. Ela morreu muito nova, não é? Em 45. Quem escreveu o óbito dela, que eu tive acesso, foi a Celeste, não é? Que escreveu e que a descreve como uma rapariga espontânea, alegre, pronto, que trazia vida e alegria onde estava. E, portanto, ela era a cantora e dá para ver um pouco nas fotografias e pronto, tem assim um brilho assim mais menos vivido. E já a Celeste tem uma outra vivência. A Celeste trabalhava teve vários trabalhos, portanto, como telefonista, como secretária. Ela acabou muito bem como secretária de um grande industrial português que veio para o Brasil e que teve privilégios dados pelo Vargas. Portanto, ele teve o monopólio de um tipo de vidro da construção no Brasil, o que é incrível, não é? Portanto, e ganhou muito dinheiro. A ficha consular da Celeste, portanto, que vai até os anos 90, 89, penso eu, que eu consultei e tenho cópias disso, mostra viagens ao mundo que ela fez nos anos, finais dos anos, não, já foi nos 40, penso que já foi em 44 ou 45, não tenho a certeza. Quer dizer, uma mulher sozinha, não é, a ir ao Líbano, à Turquia, à China, aos Estados Unidos, à África do Sul, assim, sítios numa única viagem. Portanto, na ficha de consulado tem-se a permissão, não é, para ela ir viajar para onde. Então tem uma lista de países: Áustria, França, Inglaterra, Irlanda, que são para aí 10 países numa viagem, não é? E, portanto, provavelmente é porque ela era secretária deste tal senhor, não é? Eu sei que há esta ligação, ainda não consegui juntar, pronto, a cronologia completa, mas, portanto, isto para dizer que há aqui questões, desde a Amélia também,
que eu no início do projeto, como eu disse, uma das coisas que me chamou a atenção nestes filmes foi o facto de serem feitos por uma mulher, não é? Aliás, no próprio anime, falei com o técnico que fez a preservação dos originais e assim, os filmes não são assim, os filmes são muito bons. Eu já vi a projeção em película, porque o projeto que eu coordenei, como apareceram estes filmes, nós conseguimos algum patrocínio para a sua preservação e então fizemos uma pequena sessão onde nos mostraram o resultado, não é? Da preservação, e os filmes têm um brilho, têm uma clareza, uma nitidez que não se vê aqui, não é? E o técnico que fez isso também me disse: nós acarinhamos muito estes filmes também por ser uma mulher, não é? Que é raro, porque os filmes são bem feitos e portanto, eu no início ia muito com esta, como é que eu ia dizer, com esta vertente do feminino, não é? Também me interessava explorar, nomeadamente a questão também até que ponto o filme de viagem é um género mais facilitador de uma aproximação feminina à câmara, não é? Eu comecei assim com algumas ideias neste âmbito, porque o género do filme de viagem é um género considerado híbrido, não é? Que pode misturar ficção e não ficção, não é? Portanto, é um género que tem aquela estrutura do início e fim da viagem, não é? E pronto, tem assim, há um livro muito bom que é o do Jeffrey Ruoff sobre este género, que ele é antropólogo, mas ele reúne uma série de pessoas que estudam o cinema, entre eles o Tom Gunning, e é muito bom. E então a minha ideia era muito também explorar esta linha do feminino, e depois, claro, apareceu-me um homem, não é? Que afinal os filmes eram feitos por um homem e estragou tudo, a minha bela teoria do género. Mas isso, pronto, isso acontece, não é? E agora, o que eu acho interessante também é a passagem, portanto, o que é que estes filmes representam, não é? E como é que eles, e em termos sociais, eu acho que realmente era aí que eu queria chegar, que a Amélia tinha um estatuto algo, como é que eu ia dizer, instável, não é? Portanto, ela viaja em segunda classe, na primeira viagem, nas outras já é em primeira classe, portanto há aqui uma mobilidade social para cima, mas por outro lado também está, portanto ela aparece como cantora, ela nos jornais, os jornais anunciam que ela vai participar em saraus culturais, chás dançantes, não é? Ela anda sempre ali a gravitar à volta destas elites que dão festas, não é? Imagino que os Vargas, não é? Será um dos casos. Portanto, cruza-se, que aliás é muito a natureza dos artistas, não é? São muitas vezes, como é que eu ia dizer, com uma visão progressista. O Pierre Bourdieu descreve isto muito bem, não é? Mas também gravitam à volta do poder, não é? Nomeadamente o poder económico e também o poder político, não é? Portanto, ali à volta disso. E eu achei que a Amélia, que o cinema pode ter entrado na vida dela no meio portanto, destas sociabilizações, não é? Portanto, em que o ser cantora já não chegava, não é? E então, de repente, ou até pode haver uma coisa completamente ocasional, que foi algum jornalista que começou a chamá-la por realizadora e aquilo calhou bem, não é? A atribuir o próprio, e há jornais que fazem isso, não é? A atribuir a autoria dos filmes a ela e ela gostou. E depois, a partir daí, não é? Cria-se, não sei, eu acho que se calhar nunca vamos saber, não é? Eu estou preparada para isso. Gostava muito de ter uma resposta clara e simples, mas não sei se isso existe na vida real, não é? Partindo da suposição que o Eduardo colocou sobre ter sido dado, de alguma maneira, esse conjunto de filmes para ela, eu fiquei pensando, visto que ela circulava pela elite e, por conseguinte, ela devia ter acesso a algum tipo de patrocínio ou, enfim, ajuda financeira para realizar os supostos filmes. O Silvio não poderia ter sido contratado
como cinegrafista, porque muitas vezes as imagens eram realizadas e, como a gente sabe, essa questão de autoria era entendida de outra maneira. Então, não sei, também é uma outra hipótese, né, porque está tão ligado e ter chegado na Cinemateca Portuguesa, pelo que entendi, identificado com o nome dela. Então, foi um fundo, um lote identificado com o nome da Amélia. Para além, não sei, o Silvino pode ter sido um cinegrafista contratado. Mas isso existia, né? Visto que ele era também português, eu não sei qual era a circulação do Silvino na década de... Né? Esses filmes, você disse, foram realizados... Esse conjunto de 34 filmes foi realizado na segunda metade da década de 30, né? Mais ou menos. Esse é que é um grande busilis, dizemos em Portugal. Essa é uma grande questão, porque no anime eles dataram os filmes entre 34 e 37. Claro que a datação é sempre aproximada. Mas agora, os filmes do Silvino que nós suspeitamos que poderiam estar a ser usados foram feitos até 29. O Silvino não esteve nos anos 30, e isto é uma coisa que eu estou a tentar perceber ainda, mas a Celda tem-me confirmado isso. Ele não esteve em Portugal nesse tempo. Há um autor que diz que sim, mas eu não sei qual é a base dele, não é? Para ele dizer isso, que eu encontrei e fiquei toda contente, está aqui, mas depois não encontro mais ninguém que diga isso, e o facto da Celda me afirmar categoricamente que não, acho importante. E então isso para mim é um problema, não é? Porque os filmes, como a técnica do anime me explicou, e bem, não é? Os filmes podem ser feitos com película que já foi produzida, já foi fabricada, mas não podem ser feitos com película futura, não é? E o que eles datam é a película, não é? Portanto, não sei, ainda há aqui questões que eu também não domino, não é? E de datação, que ainda não está a bater aquilo corretamente. E apesar de eu tenho que voltar lá à Cinemateca falar, aliás, é um dos meus compromissos, é no final deste projeto eu devolver os resultados, não é? Aquilo que eu achei e o que eu acho, e eles depois também farão o que entenderem, não é? Talvez fosse importante voltar à questão da datação, não é? E confirmar, porque os filmes entram, aquilo há uma rotina, não é? De datação, e às vezes há outros elementos que podem ajudar. Só nesse sentido, os números de borda, em geral, cada película, eu trabalho com preservação também, por isso que eu estou dizendo isso. Os números de borda, eles se referem à década específica que a película foi fabricada. Pois, acho que é isso. Então, eu não sei se em 34 essa datação foi feita a partir dos números de borda. Eu acho que foi isso que a técnica me falou. Sim. Porque acho que também é a técnica da janela, não é? E acho que isso foi importante para acharem que aquele era um conjunto, não é? Portanto, acho que a janela da câmara é a mesma. E depois há essa questão da película. E alguns, vocês vão ver depois, se quiserem procurar aqui, alguns têm uma interrogação. Este aqui não tem, porque é o único que tem o genérico. Sim, podemos passar só um bocadinho. É um filme muito curto. É um filme de 6 minutos, mas se quiserem vemos só um pedacito. E no início eu quero que vejam o início. Este tem som. Pronto, aqui está. Reparem a câmara. Isto foi o Hernani Hefner. Se quiserem parar. Aqui. Pronto. A câmara. O Silvino tinha uma Bell Howell. E uma câmara de tripé deste género. E o Hernani, quando viu isto, pronto, não há dúvidas, é o Silvino. Pronto, isto é uma coisa circunstancial, não é? Mas é engraçado. Pronto, e temos aqui aqui não há dúvidas que é produção de, não é? Não podemos ter dúvidas, é o que nos diz. E depois música do maestro Marcos Coelho, que eu acho que também é um português que trabalhava cá, e Brasil Vitafilm, gravação de som. Este é de 37. Não. Deve ter sido dessa elite do Rio. Nenhuma.
E eu agora estou a tentar, aliás, um dos meus planos era ir muito pela comunidade portuguesa. Eu não tenho conseguido fazer isso. Já fiz algumas entrevistas, mas na realidade não há ninguém dos anos 30, não é? Já não e mesmo pronto, gerações seguintes, não é? Eu de qualquer modo ainda quero ir a algumas associações, tipo a Casa do Minho, porque o meu palpite, isto como é que eu ia dizer, no âmbito das teorias, quando a gente esboça um projeto, não é? Era que poderia haver aí arquivos, não é? De organizações de festas com projeção de filmes, né? Ou até filmes que tivessem ficado por lá, mas já me disseram os colegas do Rio que, em termos de arquivos, então associações recreativas, que se perdeu quase tudo, ou tudo. Portanto, eu não tenho muitas esperanças, mas mesmo assim ainda quero, agora em junho, eu tenho 2 meses, menos, em junho eu quero fazer isso, ainda falar com as pessoas, mas não tenho grandes esperanças. Eu queria perguntar... Deixa-me só dizer uma coisa. Vocês, em relação... Como é que te chamas? Débora. Eu não conhecia este termo da cavação, que é um termo do cinema brasileiro, não é? Da historiografia, que eu achei muito interessante, que é precisamente isso, não é? Por aquilo que eu entendi, que é encomendar, não é? Alguém, um técnico, no fundo, para fazer um filme que eu quero, não é? Que eu quero fazer. Não, minha pergunta era exatamente sobre o Cascais e esses outros filmes que você teve acesso, 13 mais ou menos, mais de 10 filmes, se teria esse mesmo apuro formal, se teria alguma coisa para distinguir essa produção, que você falasse um pouco mais desses outros filmes. Sim. É assim, eu não quero insistir muito nessa questão formal, porque também havia uma escola, não é? Portanto, agora, o que estes filmes têm uma estética muito ainda de inícios do cinema. E todos os 13 filmes que eu vi, eu já fiz uma análise mais intensa sobre isso. Tem, por exemplo, como é que eu ia dizer, estes enquadramentos com as folhinhas a mexer, não é, nos cantos, que é muito até da década de 10, não é? É muito do cinema inicial, os enquadramentos muito planos fixos, não é? Portanto, já ainda muito devedores da fotografia. Temos também aquelas personagens que posam, não é? Como vocês viram no filme Jerez, há 2 meninas que descem um caminho e depois param, não é? E ficam a pousar, não sei se entendem a palavra, fazer pose, não é? Para a câmara. Portanto, isto ainda é um legado muito da fotografia, não é? Portanto, a câmara está parada, temos uma predominância de exteriores. Há alguns interiores, mas são poucos, de museus, de casas que eles acharam interessantes. Há filmes sobre Viseu, em que eles vão ao Museu Grão Vasco, e então, mas tudo muito fixo, não é? Tudo muito... Depois também temos uma coisa que eu reparei muito, são as panorâmicas. Portanto, o início dos filmes é muito parecido, é sempre... Quando é sobre uma vila, é geralmente um ponto alto, não é? Com uma vista geral da vilazinha e com as tais folhinhas, não é? E depois uma panorâmica, geralmente da esquerda para a direita. E provavelmente havia convenções, não é? Que eu não estudei, mas há sempre manuais que até dizem, não é? E o Silvino fez a formação dele com os Lumière e o Pathé. Portanto, há uma forma de ensino que foi propagada, não é? Portanto, não quer dizer, esta é a minha hipótese C ou D, não sei, já me perdi, mas há uma hipótese que eu coloco, que é estes filmes, talvez não tanto, mas mesmo este, serem feitos por uma terceira pessoa, não é? Que não está no não é? Como aquele poema não é do Chico, em que diz que o João casou com a Maria, que não estava na história, não é? Que não entrava na história. Há sempre essa hipótese, não é? De haver, neste caso, podia ter sido outro operador, até português, que fez os filmes, e os filmes depois foram para o Brasil, e, quer dizer... agora, em termos de estilo, há essa característica depois da panorâmica da esquerda para a direita, sempre no início, não é?
Depois mostrar o comboiozinho a passar na ponte, não é? E esperar que o comboio passe, não é? Portanto, para passar ao plano seguinte. Também há aqueles planos muito usados no início do cinema, que é o Phantom Ride, não é? Que basicamente mostrar os carris do comboio, não é? Portanto, tirados de um comboio em andamento, não é? E a câmara fixa os carris, que também são do início do cinema e que aparecem em alguns filmes. Portanto, há aqui coisas que... Depois há os fade-outs, sim, esses, portanto, escurecimentos, sobretudo, e algumas sobreposições também de planos, que já é preciso alguma técnica, não é? Os intertítulos, não é? Que vão aparecendo. Quer dizer, nos filmes, agora estou a dizer uma coisa errada, aqui aparece o som, não é? Não há intertítulos. Nos outros não há intertítulos. É apenas uma montagem interna, não é? Os outros filmes dela... mas é basicamente isso. Há uma consistência e não sou a única a dizer, agora o Eduardo também falou nisso, não é? Há um olhar, o técnico que fez a preservação no anime também destacou isso, e ele até disse que ele viu-os todos, não é? Que achava que era a mesma pessoa, não é? Quer dizer, o achar não é ter a certeza, não é? Temos sempre, quando não temos documentos ou fontes, fica sempre a dúvida. Neste caso, e é engraçado que a pesquisadora com quem eu falei, que foi a que levantou a lebre, não é, digamos, a que levantou esta questão da autoria, ela tinha uns problemas que ela disse-me, mas o meu único problema é que se forem do Silvino, portanto, tinha a ver com aquela questão dos direitos, não é? Que a Amélia já morreu em 1945 e o Silvino morreu em 70. Então parece que se forem do Silvino ainda não estão no domínio público, os filmes. Portanto, ela tinha assim uns problemas de consciência por estar a levantar o problema, porque aí os filmes iam sair do domínio público, não é? Mas agora eu também já descobri que a questão da autoria do Silvino é muito mais complicada, não é? Existe a família do Agesilau, não é? Do J. Araújo. E parece que existe uma senhora que está em Lisboa também, que também é da família, e portanto é capaz de se colocarem depois outros problemas, não é? Em relação mesmo aos direitos, não sei como é que isto vai ser resolvido. Só mais uma coisa, a Celda deu-me uma lista, entre as listas de filmografia, uma lista com filmes produzidos em Portugal, e que é basicamente, os títulos são de terras portuguesas. E algumas coincidem. Claro que isto não quer dizer nada, uma vez mais, não é? Nos anos 30, 40, 50, imensos documentários se fizeram sobre Viseu, sobre Figueira da Foz, não é? Qualquer pessoa podia fazer um filme desses. Agora, o ideal seria eu ver o filme, não é? E ver se... Eu não sei se vou encontrar alguma coisa dessas no material que está na Cinemateca Brasileira. É isso. Alguém tem mais alguma questão? Então eu queria agradecer muito a Sofia por compartilhar sua pesquisa conosco, muito interessante, e também a vocês que ajudaram a realizar esse momento aqui de trocas sobre o cinema transatlântico. Exato. É uma nova área em nascimento. Obrigada eu.